Muitas pessoas, ao começarem a estudar, a entrar nesse conteúdo, nesse mundo sobre lei da atração, e eu nem gosto muito desse termo, elas começam todas empolgadas, começam a aplicar técnicas, a repetir mantras, mas depois de um tempo, quando percebem que nada ou pouquíssimas coisas mudam de fato na própria realidade, elas desistem e, ao mesmo tempo, elas muitas vezes começam a ficar com ranço da lei da atração, acham que isso é charlatanismo, que isso não existe. Enfim, isso por quê? Por que que isso acontece? Porque essas pessoas não entenderam de forma mais profunda as leis universais e também não entenderam como trazer isso de maneira prática na própria vida. Então, o conteúdo desse vídeo, assim como de todos os vídeos que eu venho trazendo aqui nesse canal, vem com esse objetivo de trazer esse conhecimento de maneira mais acessível possível e tornar esse conteúdo mais aplicável. Como que você pode entender e trazer para a sua vida de forma mais prática. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta, especialista em reprogramação mental, especialista em liberdade emocional. E nesse canal você vai encontrar conteúdos sobre liberdade emocional, sobre metafísica, prosperidade, enfim. E eu já quero começar aqui com uma frase de Jung. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, muitas vezes você está aí aplicando técnicas, repetindo mantras a partir da sua mente mais racional e lógica e tentando fazer com que isso se materialize de alguma forma na sua vida. Porém, existem camadas mais profundas da sua mente, que é o inconsciente ou o subconsciente, e essa mente subconsciente é quem está regendo a maior parte da sua vida. E é por isso que muitas vezes você quer algo na sua vida, você tem o desejo por algo, mas aquilo não se manifesta, não se materializa, porque apenas o querer não é o suficiente para que aquilo se externalize, para que aquilo venha para a matéria. E eu já quero começar nos meus desenhos. Aqui é a nossa amiguinha Luna. Luna tem um sonho e ela descobriu que é possível ela realizar esse sonho. Luna disse que ela quer ficar rica, milionária, e ela descobriu sobre esses conhecimentos da lei da atração, da metafísica, e ela ficou bem entusiasmada. E aí ela teve uma ideia. Ela pensou: eu vou abrir uma loja de roupas, vou vender muito e assim eu vou ficar rica. Então, Luna começou a pensar e idealizar essa loja de roupas. Só que o que Luna não imaginava é que para que ela consiga atingir este sonho em que ela é rica e milionária, ela vai precisar se enxergar de maneira diferente. Ela vai precisar mudar algumas coisas internamente. Mas ela, como ela não desiste fácil, ela começou a repetir mantras, como todo mundo fala. Você precisa ser antes de ter. Então, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou uma empresária de muito sucesso. Luna começou a repetir essas frases. Só que o que ela não imaginava é que repetir essas frases nada mudava na vida dela. Ela tinha um pico de entusiasmo quando às vezes ela fazia uns minutinhos ali de repetir esses mantras, mas depois Luna ia para o dia dela e algo acontecia. Tudo aquilo que estava no inconsciente, que está no inconsciente, começava a se manifestar na vida dela. Nada mudava. O que acontecia? Luna pensava em ficar milionária. Luna até tinha uma ideia de como que ela poderia chegar ao seu primeiro milhão. Porém, o que vinha à tona?
eu sou ruim, eu sou burra. As pessoas não gostam de mim. Ou as pessoas me odeiam. Tudo é sempre muito difícil para mim. Eu sou pobre. Eu sou toda errada. Tudo isso começou a se manifestar, digamos assim, já vinha sendo manifestado. Só que quando Luna apresenta o seu desejo, né, torna mais consciente o seu desejo e começa a se direcionar para o seu desejo, tudo isso aqui vem à tona. Ai, mas eu sou ruim, eu sou burra. E muitas vezes ela não está consciente disso, ela só sente um desconforto, ela só começa a procrastinar, ela só começa a sentir medo. Então, são sintomas de algo mais profundo. Você aí já teve uma ideia e ao tentar colocar em prática essa ideia, o seu corpo ele começou a ficar tenso? Você começou a ficar com apatia? Você começou a se sentir talvez sim, procrastinou, começou a procrastinar essa sua ideia, você começou a ficar com medo e você desistiu no meio do caminho. Por quê? Porque a sua identidade, o seu eu sou, aquilo que você é consciente de ser, não é compatível, não é coerente com aquilo que você deseja para a sua vida. Essa pessoa aqui que tem uma loja, essa aluna aqui que tem uma loja e que vende roupas e que já atingiu o seu milhão, ela acredita, ela tem crenças, ela tem uma autoimagem muito diferente aqui da aluna, que para ela é ruim, ela não é suficiente, ela é burra, ninguém gosta dela, ela é pobre. Então, essa pessoa aqui, para ela atingir essa realidade aqui, ela vai precisar mudar a forma como ela se enxerga. Acontece que a aluna ela não tem nem consciência muitas vezes. Às vezes ela vem uma crença ou outra, às vezes ela fala, eu tenho um pouquinho de medo, eu tenho um pouquinho do medo do julgamento. Por exemplo, a aluna ela já entendeu que ela precisa aparecer, que ela precisa estar no marketing digital, ela precisa ter ali a página dela, ela precisa postar, só que ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo da crítica, tem medo de ser julgada. Agora, por que ela tem todos esses medos, né? Vamos compreender de onde que estão vindo esses medos, que é aí que muita gente paralisa. Ao enxergar o medo, ela não sabe de onde que vem esse medo, fica por isso mesmo, ela se identifica com esse medo que vem, muitas vezes, e é isso. A vida dela permanece o mesmo. Mas, vira e mexe, ela vem aqui, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou uma empresária de sucesso. Mas, o que barra ela? É que no fundo, na verdade, ela se acha uma pessoa ruim, uma pessoa burra, ela acha que as pessoas não gostam dela, que as pessoas vão julgá-la. E mais, quando ela fala, quando ela repete pra si, eu sou rica, eu sou milionária, o corpo dela fala assim, a gente não é não. Não somos isso que você tá falando. Não, não, não. A gente é pobre. A gente é muito ruim. Você não tem criatividade. Você é tonta, você é burra. Você não consegue nada. Tudo é mais difícil pra você. Você já reparou no que o seu corpo, no que lá no fundo, quais são as suas reais crenças sobre você? Você já se perguntou isso? Então não adianta você ficar se repetindo frases, mantras, se lá no fundo o que você acredita sobre você são outras crenças. Pensamento por pensamento não muda nada até que ele vire uma crença. A crença, ela só é uma crença quando existe o emocional envolvido com aquela crença. Agora, como que o emocional da aluna está envolvido com essas crenças que ela tem? Acontece é que a aluna, quando ela era criança, e eu vou chamá-la carinhosamente de Luninha, quando ela era criança, ela passou por diversas experiências, muitas dessas experiências dolorosas que a gente vai chamar de traumas. Quando Luninha passava por essas experiências, ela passava a se enxergar a partir daquelas experiências. Ela passava a interpretar o mundo e a ela mesma a partir daquelas experiências. Quando Luninha tinha 4 anos, os pais dela eram casados, porém ela passava muita dificuldade financeira. O pai dela era alcoólatra e ainda traía a própria mãe. Luninha vivia naquele ambiente bem hostil. Quando o pai voltava para casa bêbado, o pai, se transformava, batia na mãe.
e Luninha ficava presenciando aquilo. O que aconteceu quando ela tinha 4 aninhos é que a mãe de Luninha não aguentou mais. E aí, em uma briga muito feia entre a mãe da Luninha e o pai dela, fez com que o pai saísse de casa. Ele simplesmente saiu e nunca mais voltou. Luninha, com aquela idade tão pequenininha, não podia compreender o que estava acontecendo. Além de ela sentir toda aquela tensão diariamente, todo aquele estresse, aquele medo que a mãe sentia a partir daquilo que ela via também, além de ela sentir tudo isso, ainda assim o pai se afastou, o pai saiu de casa e ela começou a sentir a dor do abandono. Ela não entendeu o porquê que o pai saiu de casa. Ela não entendeu que não tem a ver com ela. Luninha começou a internalizar crenças de que eu não sou boa, ninguém gosta de mim, eu sou abandonada, eu faço coisas erradas. Porque quando somos crianças, nós somos bem egocêntricos, então tudo que acontece fora de nós é sobre nós. No entendimento da criança, a criança ela não tem essa capacidade de processar as informações como nós adultos temos. A criança ela não tem essa capacidade de entender o que está acontecendo. Então, Luninha só sentiu e sentiu muito. E ela passou a acreditar coisas muito ruins sobre elas. Ela passou a internalizar que ela não era boa, ela não entendeu porque o pai foi embora e nunca mais voltou. Ela começou a se sentir mal, ela começou a se enxergar como uma pessoa ruim. Além disso, a mãe de Luninha era uma mãe que trabalhava muito para sustentar ela e mais os outros filhos. Então, a mãe de Luninha não tinha muito tempo para ficar com Luninha. A mãe de Luninha fazia o básico ali, né? Comida, escola, o básico. Mas Luninha precisava de muito mais do que isso. Luninha precisava de atenção, de validação, de afeto, de ser compreendida, de ser acolhida. Mas a Luninha não recebeu isso, porque a mãe estava sempre muito preocupada, porque ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que dar conta de pagar as contas, de trazer comida para casa. Só que Luninha não entendia. Ela tinha uma necessidade muito real, muito verdadeira, que a mãe de Luninha não foi capaz de atender. E Luninha começou a manifestar uma outra ferida, que é a ferida muitas vezes da rejeição. E aí Luninha começou a acreditar ainda mais coisas ruins sobre ela mesma. Ela começou a acreditar que ela não era boa o bastante, de que ela era rejeitável. Ela começou a se sentir rejeitada pela mãe, porque toda vez que Luninha queria falar algo com a mãe, apresentar algo da escola, a mãe, com aquela pressa toda, não dava muita atenção para Luninha. E é interessante como nós, enquanto crianças, nós conseguimos captar sinais e perceber as situações externamente que não são ditas por palavras. Se a sua mãe, ela sorri para você, mas dentro dela esse sorriso não foi genuíno, se ela na verdade era preocupada, ela estava com medo, a criança ela sente o medo. A criança sente que aquele sorriso não foi genuíno. Então Lulinha começou a guardar todas essas feridas. Lulinha ia para a escola e sofria bullying. Ela não conseguia apresentar os trabalhos da escola. Então Lulinha começou a viver a vida com várias situações de muito sofrimento, muita escassez e continuou se enxergando, né? Como essa menininha que ninguém gosta dela, ninguém liga para ela, ninguém dá atenção para ela. Lulinha cresceu. Hoje Lulinha tá com seus 28, quase 30 anos. Lulinha quer, né, abrir uma loja, porque ela entendeu que ela quer ser milionária, é o desejo dela. Mas Luninha tem medo. Ela tem medo da exposição. Luninha tem medo, acha que as pessoas não vão querer comprar as roupas da loja dela, acha que não vai dar certo. Tudo porque a Luninha internalizou crenças sobre ela que não diz respeito à realidade, que tem a ver com as experiências de vida. Mas ela se identificou com a história dela. E essas crenças a gente chama de crenças ilusórias, porque elas não condizem com a verdade. A verdade é que nós temos a nossa centelha divina dentro de nós estamos sempre nesse potencial, nesse vir a ser, nós não somos a nossa história, e nós podemos definir realmente quem nós queremos ser, e aquilo que a gente quer fazer no mundo, aquilo que a gente quer expressar no mundo, aquilo que a gente quer realizar no mundo.
Porém, se você se identifica com a sua história, se você se identifica com a sua história de dor especialmente, possivelmente você não vai conseguir realizar, manifestar, expressar aquilo que você deseja no mundo. Que é o que está acontecendo aqui com Luninha. E aí, Luninha começa a estudar sobre a lei da atração e ela não entende por que os mantras que ela repete não mudam em nada a própria vida. Muito pelo contrário, Luninha tá metida em dívidas, Luninha tá assim com vários problemas, tanto na vida financeira quanto na vida emocional, afetiva, e ela não consegue mudar. E ela não consegue mudar porque ela tá apenas no nível racional, apenas no nível lógico da coisa, a parte mais consciente da nossa mente. Luninha, ela precisa entrar, que é o que eu faço nas minhas sessões, Luninha precisa entrar num campo emocional. Luninha precisa entrar no campo emocional. E a partir desse campo emocional, ela precisa identificar quais são as crenças, quais são as emoções, feridas emocionais, traumas que não são coerentes com a vida que Luninha deseja viver. E a partir do momento que ela entra nesse campo emocional e ela começa a enxergar tudo isso que não está coerente com a vida que ela deseja viver, ela precisa começar a limpar, a liberar isso do campo emocional dela. Nós temos o nosso campo eletromagnético, onde os nossos pensamentos emitem um sinal elétrico e o nosso cardíaco, o nosso coração, ele emite uma onda magnética, atrai. Então, o pensamento envia um sinal elétrico e o coração atrai, magnético. Portanto, tudo aquilo que você quer realizar na sua vida precisa ter uma coerência entre o seu cérebro e o seu coração. Essas crenças que Luninha tem sobre ela são crenças que estão internalizadas no nível emocional, ou seja, está no nível do coração, está no corpo. Por mais que Luninha pense eu sou rica, ela não se sente rica. Ela não se sente boa para abrir uma loja e vender muito e se tornar milionária. Luninha se sente um fracasso. E é isso que Luninha vai viver na vida dela. Ela vai viver exatamente aquilo que está congruente com o que ela sente sobre ela. Luninha, além de sentir isso sobre ela, ela se comporta dessa forma. Para que a gente possa viver uma vida diferente, basicamente a gente vai precisar mudar o nosso estado de ser. Aquilo que a gente pensa, sente e age todos os dias. Então, se Luninha pensa e sente que ela é um fracasso, que as pessoas não gostam dela, ela vai se comportar assim, ela vai parar a ideia dela, ela não vai postar na rede social, ela vai tentar se esconder, ela não vai se expor, né, por conta desse medo, ela não vai vender, tudo porque as crenças dela, o estado de ser dela, não está condizente com essa Luna, que é milionária e que é uma empresária de sucesso. Então, você que está querendo manifestar algo na sua vida e não entende o porquê que a sua vida está bloqueada, está travada, você não está conseguindo materializar aquilo que você deseja, entenda que você, com certeza absoluta, tem crenças, tem o seu estado de ser, ele não está congruente com aquilo que você quer manifestar na sua vida. Então, toda a chave para que você possa realizar aquilo que você deseja na sua vida será você limpar as crenças que você tem, medos, traumas, porque todos esses medos e traumas, eles fazem com que você fique sempre em um estado de sobrevivência. E quando você está num estado de sobrevivência, achando que sempre existe um perigo, ah, meu Deus, vão me criticar e eu vou morrer, e as pessoas vão me julgar e ninguém gosta de mim, e as contas que não sei o quê. Quando você está nesse estado de sobrevivência, é como se você não tivesse uma força para realmente criar algo novo na sua vida, criar uma vida nova na sua vida. Você sempre vai criar mais do mesmo. Isso porque quando você tem traumas, é como se o seu corpo estivesse fixado no passado. Quando você tem traumas, é como se o seu corpo estivesse fixado no seu passado. Então, por isso que você se sente rejeitável, porque em algum momento você sofreu com essa rejeição e o seu corpo ficou fixado nessa memória, o seu corpo ficou fixado na sua história. E aí você vai precisar liberar, você vai precisar desatar esse nó, você vai precisar resolver questões do seu passado, para que o seu corpo ele venha para esse estado de presença e que você libere o fluxo de criação na sua vida, para que você transforme de fato a dor
em criação, sofrimento em criação. Toda vez que você passa por uma experiência de dor, vamos supor que você aqui pequenininha, e o ideal seria você, né, ir crescer e viver outras coisas na sua vida. Só que se você aqui viveu uma história de dor, aqui você viveu outra 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 história de dor. Você chega aqui na sua fase adulta, é como se você estivesse amarrado a essas histórias. É você quer ir para frente, mas você não consegue. Dói, é difícil, é pesado. Você não consegue, porque você está preso em histórias de dor. E à medida que você libera essas histórias, você vai liberar o seu corpo, a sua mente, o seu coração, e enfim, você vai conseguir criar a sua vida de maneira livre. Agora você está livre para criar a sua vida. Você não está mais preso no passado, o seu corpo não está mais fixado na sua história de dor. E você pode criar uma nova autoimagem para você. Você pode direcionar o seu foco, a sua atenção, a sua energia para aquilo que você quer realizar na sua vida. E é aí que as manifestações começam a acontecer de maneira mais rápida, de maneira mais fluida, e você sente realmente que você está em fluxo com o todo. Porque o todo, Deus, a natureza divina, ela é um fluxo, ela é um eterno prosperar, um eterno crescimento, um movimento. Se existem histórias de dor, você está preso no passado. A sua vida ela não está fluindo. E a sua vida não está fluindo não é porque alguém colocou, mandou magia para você, mas é por conta das suas questões mal resolvidas do passado, por conta dos seus traumas. E é por isso que muitas pessoas falam assim, você precisa curar a criança interior ferida. E esse não é um processo também racional e consciente. Você precisa entrar no campo emocional para que você possa realmente soltar essas amarras, soltar esses nozinhos, liberar esses traumas, fazer um tratamento emocional e que você se torne livre. E quando você se torna livre, o seu coração está coerente com a sua mente. E então você pode realizar na sua vida. É como se você trouxesse uma permissão, é uma permissão que você se dá para realizar mais na sua vida. Isso porque você liberou os seus traumas, as pendências do passado. Você realmente está livre para criar o que você quiser na sua vida. E aí eu te pergunto, você se sente livre para criar o que você quiser na sua vida? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você criaria? Se nada dependesse de dinheiro, o que você realmente criaria na sua vida? O que você realmente quer viver? Será que até os seus desejos, eles estão condicionados pela sua própria história? Você acaba desejando isso aqui, enquanto você na verdade poderia isso aqui, mas as suas crenças elas estão tão em baixo valor que você acaba aceitando isso aqui. Isso aqui tá bom, porque é aquilo que você acredita que é possível para você. Então, se nada fosse impossível, o que você realmente desejaria viver na sua vida? Como seria a sua rotina diária? Eu não digo mais agora sobre manifestar uma coisa X ou Y, mas uma vida. Como seria a sua manhã, a sua tarde, a sua noite? Como seria o seu trabalho, a sua carreira? Como seria o seu relacionamento, a sua saúde, o seu corpo, o seu lazer? Como que seria o que você realmente deseja viver? Para além dos seus condicionamentos, para além da sua história. Você precisa começar a olhar para isso em primeiro lugar. E a partir do momento que você toma a decisão de que você vai realizar aquilo que você realmente deseja realizar, tudo aquilo que você precisa olhar em termos de traumas, feridas, dores, crenças, vai começar a vir à tona. Você vai precisar começar a colocar luz naquilo que está bem escondidinho ali no seu inconsciente. Você vai precisar trazer do inconsciente para o consciente aquilo que precisa ser liberado e que para que você possa então ser livre para realizar e o fluxo da vida
possa fluir através de você. É assim que a gente realiza a nossa vida. Quando a gente se desprende do passado, se desidentifica da história, daquilo que nos contaram, das crenças que tínhamos e passa então recriar um novo eu, um novo estado de ser, para que a gente possa manifestar, materializar, externalizar, fluir com a vida, uma nova vida. E aí, conseguiu compreender um pouco mais, um pouco melhor de como que você cria a sua realidade e como que você começa a mudar isso? Eu quero trazer mais vídeos explicando mais detalhes sobre cada um dos pontos que eu trouxe aqui. Mas deixa aqui nos comentários as suas percepções, as suas dúvidas, para que eu possa trazer nos próximos vídeos respondidas. E eu vou deixar aqui nos comentários um link para você agendar a sua sessão individual comigo. Já deixa o seu like caso esse vídeo tenha feito sentido para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você fique por dentro dos próximos conteúdos que eu vou gravar. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!